Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Perguntas e Respostas. Chegamos na nossa 10ª edição aí dessa série e muito felizes aí com o resultado, com a participação de todos vocês. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão aí da espessura de massa, né, das juntas aí de assentamento. Eu queria até prolongar um pouquinho mais aí o vídeo, tinha mais algumas coisas para falar, mas a garganta deu uma travada e hoje eu tô um pouquinho mais, tô mais prevenido um pouquinho aí, tá, pessoal? Dá licença aí. Eu preciso acabar com essa mania do aí, né? Muito aí, né? Não sei por que a gente fala tanto aí nos vídeos quando tá gravando, né? Mas a gente vai melhorar. Vamos lá para nossa tela. Eu separei aqui só a pergunta do nosso amigo Ângelo aí, falando, né, de junta seca, que foi o mesmo tema de ontem. Em quais condições não é aconselhável utilizar? Quais os prós e contras? Essa pergunta pode até virar tema de vídeo. Realmente dá para fazer um vídeo mais completo sobre esse assunto, mas a gente vai complementar algumas informações aí. E eu queria compartilhar com vocês, eu separei aqui uma tela, deixa eu colocar aqui, ó. Separei aqui esse vídeo. Se vocês assistem bastante vídeo sobre tijolo ecológico no YouTube, certamente vocês em algum momento vocês já assistiram esse vídeo aqui, ó. Ele é um vídeo que já foi postado há 6 anos, tá? Da Tijoques, né? E ele está hoje com 1.600.000 visualizações, tá? Eu mesmo já, ao longo da minha trajetória, eu já assisti várias vezes esse vídeo aqui, tá? Ele é um vídeo curtinho, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, nós temos aqui o Edilson e ele está utilizando aqui uma bisnaga, tá? Com argamassa AC3, usando linha para fazer esse assentamento. Ele passa lá 2 filetes contínuos, tá? E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês, tá? Até ele comenta aí, 20 kg de argamassa dá para assentar na média de 1.200 a 1.500 tijolos. Coloca uma referência aí pra gente. Ó, a facilidade, né? Observa aí o seguinte, ó, olha só a qualidade da obra, né? A começar pela qualidade dos tijolos, a organização, a limpeza. Você olhando assim, parece um cenário que foi montado para gravar o vídeo, mas não é, é uma obra real. A garganta hoje está meio travando, hein, pessoal? Mas vamos lá. É uma obra real e para quem conhece o Edilson lá, Tijoques, você acompanha as obras deles, acompanha até as postagens dele aí de YouTube, principalmente de Instagram, ele posta mais no Instagram, né? Mas você verifica aí essa organização, ele é uma pessoa bastante metódica, né? E uma característica dele, ele gosta sempre de inovar, de evoluir, tá? É uma característica dele. Ele está sempre buscando uma forma de melhorar, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de produtividade, tá? E uma outra coisa que eu chamo a atenção. Diferente da maioria de nós, eu me coloco nessa condição, ele é uma pessoa que ele trabalha profissionalmente com isso. De segunda a sexta-feira, ele levanta cedo e vai até o final da tarde fazendo esse assentamento aí de tijolos, tá? Então não é, vamos dizer assim, um hobby que ele pratica, de vez em quando faz uma obra, não, é o dia a dia dele, né? No meu caso, por exemplo, já fiz diversas edificações, né? Já edifiquei bastante, não bastante, mas algumas obras eu fiz com as próprias mãos, até para... É gostoso, na verdade, trabalhar com tijolo, né? Mas não é o meu dia a dia, não é falar assim que eu assento tijolo, todos os dias estou assentando tijolo, não é o meu dia a dia, esporadicamente a gente assenta alguns tijolos. Então, é diferente de uma pessoa que trabalha com isso profissionalmente, que faz isso todos os dias, né?
Então nós vimos aí esse vídeo 6 anos atrás. Aí a gente pega aqui, ó. Aqui a Kátia, que é a esposa dele, há 4 semanas ele postou esse vídeo aqui, ó. Se vocês observarem, ela está trabalhando quase que da mesma forma, só que aqui mostra ela aplicando a cola, olha lá como é que ela está aplicando a cola. Ó. Trabalhando com a super cola, 2 filetinhos ali no centro do tijolo. Vou ver se eu acho um outro vídeo dele aqui. Não, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, vamos pro canal dele aqui. Aqui. Deixa eu ver. Ó, esse vídeo aqui, por exemplo, é um vídeo recente também de clientes dele fazendo o assentamento com a super cola e 2 risquinhos. Deixa eu ver. Tem um outro vídeo dele. Acho que é esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui. Olha lá. 2 filetinhos de cola, linha, da mesma forma. Esse vídeo já é mais recente, ó. É o mesmo personagem aí, o Edilson, né, da Tijoqués. E aqui é um vídeo mais recente. No Instagram tem bastante vídeo dele fazendo esse mesmo trabalho aqui. Olha aqui a extensão desse muro. Vocês observam aí na imagem aí, depois quando abre lá, ó, você vê a extensão desse muro. Olha lá. Todo feito dessa forma. E aí eu repito, é um profissional trabalhando, não é uma pessoa que está fazendo isso por hobby, né? Tá aprendendo o serviço, não, de forma alguma. É um cara que ele tá já se eu não me engano, acho que há 12 anos construindo com tijolos ecológicos. Ele não trabalha com outro tipo de material, com outro tipo de bloco ou de tijolo, é somente o tijolo ecológico, né? Há mais de, pelo menos há mais de 11 anos, com certeza, tá? Eu acho que já chegou a 12 anos já de trabalho com os tijolos. O que eu quero dizer com isso? Se ele é uma pessoa que busca melhoria, busca inovação, né? Se trabalhar com uma massa de 1 centímetro, por exemplo, fosse algo viável, com certeza ele estaria utilizando. Tá? Ele não deixaria de utilizar por nenhum outro motivo, vamos dizer assim, se fosse mais prático. Se trabalhar com argamassa fosse mais eficiente, fosse mais produtivo, ele não deixaria de trabalhar com argamassa. Afinal de contas, assim, a disponibilidade de argamassa é muito maior do que a supercola. Né? Então, para refletir um pouquinho, né? Se ele é um cara profissional que trabalha com isso dia após dia, né? Ele mudou o sistema de trabalho dele para a supercola, e é um sistema que praticamente com junta seca, no mínimo a gente pode afirmar que é porque deu resultado, né? Porque deu um resultado positivo. Se não tivesse dado um bom resultado, deixa eu mudar a tela aqui, se não tivesse dado um bom resultado, ele não daria prosseguimento nisso. E com a supercola já tem aí acho que uns 2 ou 3 anos já que ele constrói só com a supercola. Ele utiliza a argamassa só para fazer eventualmente alguma correção. Mas como ele tem uma boa uniformidade nos tijolos, praticamente nem para fazer correção ele quase utiliza, tá? Utiliza muito pouco mesmo, tá? A maior parte mesmo é tudo assentado com a supercola. E nesse sistema de junta seca. Eu diria o seguinte, se fosse para utilizar uma espessura grossa de massa, de 1 centímetro aí, né? Eu sinceramente acho que seria mais vantajoso utilizar o tijolo convencional aí de 8 furos, por exemplo. Tá? Você teria um rendimento maior no assentamento. Claro, depois você tem que fazer o acabamento, fazer o chapisco, o embolso, mas se for para utilizar uma espessura grossa de massa, seria preferível utilizar ou um tijolo maciço, por exemplo. Né? Com o tijolo ecológico não faz sentido. Tá? Eu tentei encontrar um vídeo, acho que ele foi postado no Instagram, mas acabei não encontrando,
onde uma empresa, se eu não me engano, acho que não é nem no Brasil, estava fazendo um assentamento justamente com argamassa de assentamento e espessura, eu acho que 1 centímetro de espessura. Se vocês perceberem a dificuldade que aquele pedreiro estava tendo para fazer esse assentamento do tijolo, é uma coisa absurda, tá? Enquanto o Edilson assenta 15 tijolos, ele coloca um, né? Então essa é a proporção mais ou menos, tá? É de 1 para 10, 1 para 15 mais ou menos a proporção na velocidade do assentamento. Aí você fala assim, a qualidade fica melhor? Não fica, tá? Você olha os tijolos assentados lá, não tá legal. Quando ele foi colocar uma canaleta assentada na massa dessa forma aí, para chegar no nível utilizando um martelo de borracha, acabou trincando, quebrando a canaleta, ele teve que trocar a canaleta. Na hora de trocar a canaleta, ele não retirou a massa e colocou uma massa nova, ele colocou outra canaleta em cima da massa, que já estava num ponto já bem compactada, então o assentamento ali não fica legal, não fica bom. Tá? Vamos dizer assim que são coisas incompatíveis, né? O tijolo ecológico, o sistema construtivo com o tijolo ecológico não foi desenvolvido, não foi pensado para isso, né? Para utilizar uma camada grossa de massa, tá? Depois, se alguém tiver aí algum vídeo fazendo o assentamento com espessura de massa grossa dessa forma e quiser encaminhar para a gente, né? Mostrar que consegue ter uma produtividade boa e uma qualidade boa, é duvidoso, porque a começar pela quantidade de massa que você vai utilizar, né? Já começa por aí, né? Enquanto que com 1 litro de supercola você chega a colar até 1000 tijolos, né? Com a quantidade de massa que você vai precisar produzir na obra para fazer o assentamento de 1000 tijolos. É uma quantidade absurda, né? E aí você está gastando materiais, né? Está gastando areia, cimento, e eventualmente aditivos, e para você conseguir manter essa massa aí, né, a travabilidade boa da massa, enfim, não faz menor sentido, tá? Para o tijolo ecológico, eu sempre vou bater nessa tecla, não faz sentido utilizar uma espessura maior do que 1 ou 2 milímetros. E aí você fala assim, bom, e quando eu tenho muita variação de altura no tijolo, tá? O pessoal, a maioria, vem com esse discurso, né? Falar assim, eu não utilizo a supercola por conta tem muita variação de altura no tijolo, tá? De certa forma, isso realmente acaba atrapalhando bastante, tá? E diminui o rendimento do trabalho, vamos dizer assim. Se você tem um tijolo uniforme, a obra flui. Se você tem um tijolo com muita variação de altura, a obra já não flui da mesma forma, já não tem a mesma velocidade e provavelmente não terá a mesma qualidade, né? Eu defendo o seguinte, se você tem muita variação de altura, eu desenvolvi uma forma de trabalhar onde eu consigo, com uma certa facilidade, separar em lotes esses tijolos, tá? Em lotes por similaridade de altura, separando aí em 2 ou 3 lotes já é suficiente, e você utiliza esses lotes aí por fiada, na fiada inteira, para você não ter na mesma fiada tijolos com diferença maior do que meio milímetro, 1 milímetro. Até mais ou menos meio milímetro, que daria 1 milímetro de altura, você consegue contornar a situação ali. Mais do que isso já começa a complicar, né? Então, se você separar em lotes, aí 2 ou 3 lotes os tijolos e fazer o assentamento por fiada e manter nessa fiada tijolos da mesma altura, você consegue utilizar todos os tijolos, consegue ter uma boa qualidade na obra e consegue utilizar a supercola, que traz uma praticidade imensa no trabalho, tá? Então essa é uma das formas. Porque quando você utiliza argamassa, argumentando que eu uso argamassa devido a essa variação de altura. Mas você concorda comigo que você passa lá um filete de argamassa e você vai colar um tijolo que ele está com uma altura maior, aí essa altura maior mais o filete de argamassa, você está complicando mais ainda a situação, está elevando o nível do tijolo ali ainda mais devido ao uso da argamassa. Então, assim, não faz muito sentido. Aí fala assim, ali a gente vai usar um martelo de borracha e vai fazer o esmagamento dessa argamassa.
como a gente tem ali praticamente 1, 2, no máximo 3 milímetros, dá até para fazer alguma correção com isso, mas falar que fica um trabalho bem feito, não fica. Normalmente é isso que causa muita fissura depois nos tijolos, né? O tijolo ele não fica bem assentado, ele não fica bem calçado, né, na base, e aí com o próprio peso dos tijolos que vem por cima, ele acaba fissurando depois, né? Ele dá ali um movimento ali de alavanca no tijolo, né? E acaba fissurando. E aí você vai ver obras feitas aí com argamassa, muitos casos, né? Não são todos, tá? A gente tem esse problema aí de fissuração. Então, basicamente, assim, acho que a gente esgotou esse... Não é que esgotou, né? Tem muito o que falar ainda, tem muitos detalhes, né? Mas dá para vocês terem uma ideia, né? Parar um pouquinho para refletir, para pensar. Falar assim, ó, um sujeito que é profissional, trabalha com isso há 12 anos pelo menos. E eu tô pegando um exemplo, tá? Hoje a maioria dos grandes construtores hoje trabalham com a Supercola, com o nosso produto, tá? Eu não vou nem citar outros nomes aí, porque vou acabar esquecendo de citar nomes importantes aí, não gostaria de deixar ninguém de fora aí, mas Brasil todo, né, do sul ao norte do país, a gente tem grandes construtores experientes, né, empresas profissionais aí nesse segmento, que optaram hoje por trabalhar com Supercola. Eles sempre trabalham, não, a Supercola é relativamente nova, né? A gente tem aí 4 anos aí de estrada aí com a Supercola. Antes disso eles utilizavam outros materiais, então argamassa, mistura de argamassa com outros produtos, enfim, tá? Mas hoje decidiram, né, optaram por trabalhar com a Supercola pela praticidade e pela qualidade, fundamentalmente isso, tá? Então, com isso a gente encerra a nossa 10ª edição aí, espero que vocês estejam aproveitando bastante nossos conteúdos aí, continuem mandando suas dúvidas aí, as suas perguntas, e estamos sempre juntos aí com vocês aí, para melhorar, né, e aprimorar cada vez mais o nosso setor aí de solo cimento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.